Ei, você aí, você mesmo. Você já ouviu termos como arcos notáveis, ciclo trigonométrico ou funções periódicas? Já parou para pensar qual a importância da trigonometria no nosso dia a dia? Eu esperei que eu vou chamar uma pessoa para te explicar melhor. O professor Palhares está ocupado. Eu sou seu assistente e vou explicar o que é este projeto. Nessa série de vídeos, vamos relembrar os principais conceitos da trigonometria e como eles são aplicados em diferentes áreas da tecnologia para resolver problemas do nosso cotidiano. Para colaborar nessa missão, foram convocados os alunos do Colégio Universitário da USCS, a Universidade de São Caetano do Sul. Eles utilizaram a metodologia de aprendizagem baseada em projetos para mostrar para vocês como o ensino de matemática pode ser realizado por meio da aprendizagem significativa. Sejam muito bem-vindos ao futuro da educação. Bom dia, professor. Bom Desculpa dia. pelo atraso. Beleza, sem problemas. A gente vai apresentar sobre a ótica. A ótica é um ramo da física que estuda os fenômenos associados à luz. Os fenômenos estudados em óptica geométrica podem ser descritos como uma simples noção de raio de luz e alguns conhecimentos em geometria. Isso pode ser aplicado nas leis de refração e de reflexão dos raios luminosos em diferentes tipos de superfície, envolvendo alguns métodos relacionados à trigonometria. Os fenômenos relacionados à óptica são conhecidos desde a antiguidade. Mais ou menos no ano de 2283 a.C., os cristais de rocha já eram usados para observar as estrelas. A óptica começou a ser estudada no século XVI. O primeiro telescópio foi apresentado por Galileu Galilei em 1609. O Snell Descartes chegou à lei da refração e Bradley encontrou o primeiro valor da velocidade da luz. Esses outros são alguns acontecimentos nos estudos da óptica. Pode passar para o próximo, por favor. A teoria que a luz se comportava apenas como uma onda eletromagnética começou a ser questionada isso no final do século XIX. Mas isso não era suficiente para explicar, então eles tinham que estudar mais a fundo sobre o efeito fotoelétrico. E Einstein usou a teoria de Planck para mostrar que a luz era formada por pequenos pacotes de energia, que eram os fótons. Essa teoria, Arthur Compton usou essa teoria e mostrou que o fóton e um elétron, quando se colidem, eles se comportam como uma matéria. E aí isso passou a ser considerada, e aí a luz passou a ser considerada como uma onda e uma partícula. Essa teoria foi denominada como natureza dual da luz. Os estudos da óptica são divididos em duas partes, a óptica geométrica e a óptica física. A parte óptica que estuda a propagação da luz por meio de raios solares é a óptica geométrica. E a que estuda o comportamento ondulatório da luz é a óptica física. Tá, falando sobre a refração da luz, ela é um fenômeno que ocorre nas ondas eletromagnéticas, que são transmitidas através de algum meio translúcido ou transparente. E quando a luz penetra esses meios refringentes, que são capazes de refratar a luz, a sua velocidade diminui, e aí é possível que a luz seja defletida de modo que a sua direção e propagação sofra mudanças. A refração da luz é determinada pela diminuição em sua velocidade de propagação. Tal diminuição, por sua vez, é medida por meio de um número chamado de índice de refração. E o índice de refração, ele mede a razão entre a velocidade da luz e do vácuo e a velocidade da luz em outros meios. E aí, em sua lei, também é conhecida como lei de Snell, ela é expressa pela essa equação que está embaixo. E essa segunda equação é mostrando como ela funcionaria se você aplicasse a lei. Pode descer rapidinho, Ana, para o próximo slide isso.
E a velocidade da luz, ela é refratada, ela é calculada através da definição de índice de refração. E aí temos outro exemplo também de conta. A reflexão da luz é um fenômeno óptico em que um feixe de luz ele bate em uma superfície e volta para onde veio. Com esse fenômeno, a gente consegue enxergar os objetos ao nosso redor, porque a luz incide sobre os objetos e eles refletem, e aí faz os raios de luz chegarem aos nossos olhos. E assim a gente consegue ver. A imagem abaixo é um raio refletindo, o que tá, é um raio refletido que está no plano de incidência. E aí tem um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. A lei é expressa pela equação, acho que é θ. θ1 é igual a θ2. Por favor, pode passar. Essa figura aí, são dois espelhos. São dois espelhos planos e eles foram colocados de um modo que forma um ângulo de 30 graus entre eles. Aí um raio luminoso bate em um, e aí forma um ângulo de 70 graus com a sua superfície. E aí nessa outra figura, o raio vai para o outro, ele bate em um, vai para o outro, e aí cruza com o raio incidente. E aí forma um ângulo alfa. Aí a equação seria 10 mais 10 mais 20 mais o alfa. Aí faz a equação e chega ao resultado de alfa, que seria 120 graus. Eu vou falar agora que na reflexão nós temos dois tipos de reflexão, né? Que uma delas é a difusa. E a difusa, ela ocorre quando os raios de luz, eles incidem em uma superfície regular. E aí os raios são refletidos em direções diferentes. E aí temos uma ilustração aí que ela mostra como ocorre a reflexão difusa. Os raios de luz incidem paralelos uns aos outros sobre uma superfície regular e são refletidos em várias direções. Isso possibilita que a visualização dos objetos sob ângulos variados, pois como os raios de luz espalham-se, eles acabam chegando aos nossos olhos independente da nossa posição. E é por isso que a gente consegue ver tudo que se espalha ao nosso redor. E o outro tipo de reflexão é a regular, que é quando os raios de luz incidem sobre uma superfície lisa e são refletidos na mesma direção, paralelos uns aos outros, conforme a ilustração ao lado. E nessa figura, esse tipo de reflexão, os raios de luz refletidos são paralelos e propagam-se na mesma direção. É um exemplo de reflexão regular, é a que acontece nos espelhos planos, em que a imagem formada é bastante nítida. O fato de os raios de luz se propagarem em uma única direção torna impossível a observação da imagem de diferentes posições. Isso pode ser observado nos espelhos dependendo da sua posição em relação a ele, que você não consegue se ver. É, e a reflexão tem leis, né, como qualquer outra coisa, e ela obedece algumas regras, e aí eu vou explicar esse gráfico aí, esse gráfico não, essa ilustração. Vamos considerar que o ângulo I é o da incidência e o ângulo R é o da reflexão. E o N é a reta normal, perpendicular à superfície refletora. E aí a gente consegue dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, que o I é igual ao R. E o raio de luz incidente é refletido à reta normal e ele sempre pertence ao mesmo plano. Falando sobre absorção de luz, ela é um processo pelo qual a luz incide sobre um corpo é convertida em energia. Ela pode ocorrer por qualquer corpo ou substância. No entanto, a forma como a luz é absorvida depende da sua frequência, bem como da natureza dos átomos do corpo que é iluminado. Quando a luz é absorvida, os elétrons passam a oscilar e emitir calor. Para que isso aconteça, a luz incide sobre um material em particular, precisa ter uma frequência de oscilação próxima à frequência no qual os elétrons nos átomos desse material vibram. Então, a cor dos objetos iluminados, ou seja, que não produzem sua própria luz, depende da frequência que eles estão capazes de absorver um objeto de cor azul, por exemplo, que não é capaz de absorver a luz conforme a frequência corresponde à cor azul. Por isso, essa luz é refletida e o objeto é visto em tal coloração. Pode passar. Ah, tá certo. Sobre
absorvendo e refletindo. Quando um feixe ele toca em algum objeto colorido, uma parte é refletida, enquanto o restante é absorvido. E com isso a gente só vê a cor que corresponde à frequência refletida, a cor que não foi absorvida. Quando a gente vê quando a gente vê a cor de um objeto, a gente não vê a cor que foi absorvida, a gente vê a cor que foi refletida. Ele não conseguiu absorver, e aí ele refletiu. Pode passar. Sobre o Newton e o prisma. O Newton fez um experimento. Ele usou a luz solar e colocou para ultrapassar um prisma. E isso formou um feixe multicolorido. Ele colocou uma lente e direcionou para um outro prisma. E aí as cores se misturaram. E aí formou uma luz branca. Para ter certeza do que ele estava fazendo, ele pegou um terceiro prisma, direcionou a luz branca para ele, e aí as luzes se separaram e formou a luz do arco-íris. Com isso, a gente tem a prova de que a luz ela é composta por todas as cores. Só que quando a luz branca ela atinge um prisma, uma parte dela é refletida e o restante atravessa. E aí ele é dividido ao sair. Ou seja, as cores que acompanham a luz branca, elas são separadas. E um exemplo disso na natureza é por causa do arco-íris. Quando chove, aí depois vem o sol, e o sol encontra as gotas de chuva. E aí funciona como um prisma e a luz é refletida. Uma curiosidade é que eles achavam que isso acontecia por causa de seres fantásticos, ou por causa da falta de conhecimento nessa área. É isso, professor. Aí essas são as fontes que a gente usou. Ei, terráqueo, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.